Papa Francisco já está no Vale do Paraíba, aqui pertinho de São Paulo. Daqui a pouco vai rezar uma missa em Aparecida e você vai acompanhar todos os detalhes aqui junto com a gente no Bem-Estar de hoje. E no Bem-Estar de hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo sabe que existe e que funciona, mas nem todo mundo sabe que existem cada vez mais estudos e pesquisas científicas para comprovar tudo isso. A fé ajuda a curar qualquer doença. Para falar sobre isso conosco, nós temos dois convidados muito especiais. Uma é a doutora Ana, nossa consultora pediatra. Bom dia, doutora. Bom dia, Fê, Mariana. Bom dia. Bem-vinda de volta de férias. Obrigada. Uma semaninha que valeu o mundo. Bem-vinda, doutora. A gente tem hoje conosco também, mais uma vez, o oncologista, o doutor Fernando Maluf. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Mariana. Bom dia. Para a gente começar, doutor, queria saber na sua experiência com os pacientes com câncer, a fé faz diferença? A fé faz diferença. Na minha vivência, isso é claro, e hoje a gente tem vários estudos mostrando que a fé melhora a qualidade de vida dos pacientes, melhora o jeito que eles funcionam no dia a dia, o bem-estar, e a gente vai hoje conversar um pouquinho que ela talvez melhore também armas objetivas contra o câncer, como, por exemplo, a imunidade e a resposta aos tratamentos. E o médico acreditar, ter fé, também faz diferença na cura do paciente? Na minha opinião, o médico, tendo fé, ele tem energia, força, disposição para poder cuidar de tantos pacientes, no caso eu, pacientes com câncer, que estão passando por dificuldade. Então a fé funciona para o médico como um mecanismo, como se fosse um motor para o nosso carro funcionar para frente em alta velocidade. Doutora Ana tem uma experiência com as crianças, uma longa experiência. Nesse tempo todo, doutora Ana, a senhora aprendeu a acreditar, a confiar no que a gente chama de anjo da guarda das crianças? Totalmente, gente. O anjinho da guarda das crianças está ali, ele existe e ele é representado, eu acho, por toda essa rede de energia, de fé e de acreditar que tudo vai dar certo, né? De todas as pessoas que estão à volta das crianças. É isso aí. Bom, no programa de hoje, a gente vai falar de estudos que comprovam essa ligação entre fé e ciência. Um desses estudos foi feito aqui em São Paulo, no Instituto Dante Pazzanese, que reuniu quase 250 artigos falando sobre isso. Doutora Ana, por favor, a senhora pode me acompanhar aqui no telão? Trocando de lugar aqui, doutor Fernando. Vamos ver aqui o que esses estudos falam sobre essa relação de fé e religião. Olha só, a prática regular de atividades religiosas reduz o risco de morte em 30%. Promove bem-estar psicológico, menos pensamentos e comportamentos suicidas, menos consumo de álcool e drogas e incentivo a hábitos saudáveis. É tudo de bom, doutora Ana? Tudo de bom. Vocês estão vendo só? Olha, então é isso. Quando a gente acredita em alguma coisa e a gente se engaja em alguma coisa muito positiva, como são as atividades religiosas, porque todas essas religiões, elas visam o quê? O bem de si mesmo e o bem do próximo, o bem das pessoas que estão à sua volta, né? Então isso realmente é muito positivo. As pessoas se sentem engajadas, as pessoas se sentem unidas no ideal, que geralmente é o ideal do quê? De fazer o bem. Então tudo isso dá um bem-estar psicológico, dá segurança e dá essa sensação de conforto que eu acho que todo mundo precisa ter. E aí, doutor Fernando, a gente está falando de qualquer religião, né? Não precisa ter uma religião específica para ter todos esses benefícios. A pessoa pode acreditar no que ela quiser. Absoluto. Isso não está restrito à religião ou clero. Está restrito a você ter fé, acreditar em algo a mais, e esse algo a mais vai influenciar de modo muito positivo o jeito que você lida com os seus problemas, com a doença, com o tratamento, com os efeitos colaterais e que talvez influencie o seu próprio corpo na luta contra isso. Então, na minha experiência, as pacientes, por exemplo, com câncer de mama, que têm fé, que querem vencer a briga, elas passam pelo tratamento do modo muito mais tranquilo, do modo muito mais sereno, do que aquelas pacientes que não têm. Aquelas pacientes que têm fé, eles têm uma percepção dos sintomas muito menores do que os pacientes que não têm. E isso hoje é comprovado não só como uma percepção pessoal de quem cuida de tantos pacientes no dia a dia, mas também da percepção da literatura. A literatura fala exatamente a mesma coisa. Hoje no Bem-Estar a gente vai mostrar várias histórias de fé e cura, e quando a gente fala sobre isso, a gente não pode deixar de pensar numa pessoa muito especial aqui pra gente, nossa vizinha de programação, Ana Maria Braga, que enfrentou um câncer e que vai falar ao vivo agora com a gente. Ana, é um prazer ter você aqui no Bem-Estar. Muito bem-vinda, tudo bem?
Até que enfim, bom dia, a gente se encontra assim no ar, né? Porque eu sempre vejo vocês começando, a gente terminando aqui. É muito gostoso estar aí, obrigada pelo convite, Mariana, Fernando, a produção. Felicidade nossa, Ana. E felicidade também falar de um assunto que mexe tanto com a gente, com o Brasil inteiro, foi uma comoção tão grande, eu tenho certeza que te deixa muito emocionado. Te emociona muito esse assunto, né? É um assunto que realmente mexe com a minha alma, né? Não só com o meu corpo, porque eu acho que a gente é composto de várias energias, né? E a energia eu acho que é a coisa que traduz a fé, né? A energia que você emana de dentro de você quando você acredita em alguma coisa, seja para você seguir um caminho, um trabalho, um sonho, né? Construir uma estrada, ou seja, para você enfrentar, às vezes, as adversidades que te dão de presente aí a vida para você crescer, né? Eu não acredito que você receba coisas que às vezes parecem difíceis num primeiro olhar, sem ser para um crescimento, para um olhar melhor, né, para os outros, tirar o olhar do seu umbigo mesmo. Eu acredito muito nisso, na fé e no crer, mas na alma mesmo, dentro da gente. E diante de todas essas adversidades presentes no tratamento, no enfrentamento do câncer, você sempre acreditou que ia dar certo? Que você ia conseguir vencer? Olha, para ser bem sincera, no primeiro momento eu tive câncer 2 vezes. A primeira vez foi de pele, que também era bem sério, porque era um nível 4. E logo, alguns anos depois, eu tive de novo um diagnóstico de câncer. E te digo que nas 2 vezes que eu fui diagnosticada de câncer, num primeiro momento você fala, ai, né, por que eu, né? Você tem um pouco de autopiedade, é natural do ser humano isso, né? Pelo nome, o nome na época, inclusive há 11 anos atrás, 10 anos atrás, da última vez, quase não era falado. As pessoas parecem, até hoje, parece que tem gente que tem medo de dizer, né, a palavra câncer. Então, é um baque quando você recebe um diagnóstico desse e você fica chocado e fala, meu Deus, e agora, né? Mas vem o meu Deus, né? E agora? E aí, a partir daquilo, você tem 2 opções. Eu tinha 2 opções, eu acho que todos nós temos, né? Ou acreditar que você pode sair dessa, né? E contar com a ajuda, né, das pessoas, da tecnologia, da ciência, mas você tem que contar principalmente, não adianta remédio nenhum se você não contar com você mesmo. É você, eu acredito piamente nisso, você é o principal responsável por que caminho você quer trilhar, e sem dúvida nenhuma com essas imagens aí que vocês estão me colocando, da minha equipe, aí da Berrine, a importância, né, do todo, assim, né, das pessoas entrarem nessa estrada junto com você, você se sentir apoiada pela família, pelos amigos, e para mim que tive o privilégio de estar aí com um monte de gente do outro lado da telinha, rezando por mim e tudo mais, não tem como não sair dessa. Eu acredito muito. Claro, é uma história maravilhosa. E você teve uma história muito bonita com Nossa Senhora de Fátima, né? Ali estava canalizada também a sua fé. Foi a partir daí que você recebeu todas essas boas energias, as boas vibrações. Você tem até hoje, no seu cenário, uma homenagem a essa sua devoção, né? Pois é, eu, na verdade, ganhei uma imagem, uma visita de Nossa Senhora de Fátima Peregrina, que o Paulo Machado e a Hebe foram me entregar em casa, a Hebe Camargo, e eu recebi quase que uma luz naquele dia, né, daquela visita num momento tão difícil, e você tem que ter um apego, né, um caminho. Quem melhor para a gente falar com Jesus do que a mãe dele, né? Mandar recado pela mãe dele, né? Todas as Nossas Senhoras, mas aquela especialmente foi me entregue, me fez uma visita com tanto carinho que eu não podia, né? E a partir daquele momento, e ela me acompanhou durante todo o meu tratamento, e eu fui até ela lá em Fátima, que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, né? Eu prometi que eu ia ajoelhada, agradecer principalmente, né, a oportunidade que estava me dando de continuar mais um pouco por aqui, e eu não me lembro de ter tido uma emoção maior do que esse encontro com ela em Aparecida, em Fátima, e eu acho que muda. A gente tem no organismo da gente, a gente tem milhões de células, né, e eu encarava as minhas células como
guerreiros de um caminho que iam me ajudar a vencer com a ajuda dos remédios que eu estava tomando. As minhas células iam me ajudar a debelar as células cancerígenas que eu tinha, né? E eu acreditava, eu me enxergava como um campo de guerra, né? E que eu estava recebendo armas, né? Para debelá-las. E que, sem dúvida nenhuma, se eu acredito nisso, eu tenho Nossa Senhora comigo, né? Eu tenho fé de que ela está me ajudando e está orando por mim, está pedindo por mim ao filho dela. Eu não posso estar sozinha nessa, né? Então você fica acompanhada de uma força, de uma crença, de uma energia. E ela me acompanha até hoje, para todos os lugares que eu vou, não só aqui, todos os lugares. Enfim, eu a tenho, né? Dentro de mim, principalmente, mas eu a tenho em todos os lugares. O doutor Fernando Maluf está aqui conosco. Ana, você conhece o doutor Fernando? Da equipe do doutor Buzaide, que te tratou também, Ana? E doutor Fernando, quer dizer, a Ana é um exemplo de quem seguiu o tratamento e acreditou. Isso faz realmente diferença, né? Oi, Ana, tudo bem? Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, doutora Ana. Bom dia. Eu acho que a Ana é um bom exemplo. Eu conheço a situação pelo qual a Ana passou. Eu e Buzaide somos parceiros e irmãos no tratamento dos pacientes oncológicos, porque a Ana, na verdade, ela fez o que nós médicos gostaríamos que todos os pacientes fizessem. Eu comparo na primeira consulta os meus pacientes dizendo que nós estamos num barco e nós temos que cruzar o mar revolto para chegar de um ponto, ao outro lado. E nesse barco, todos remam. Ou seja, os médicos remam usando a sua técnica, o seu afeto, o seu amor. Ou seja, a parte médica. O paciente rema tendo a fé, acreditando, tendo uma atitude positiva. A família, que a gente não mencionou, rema, importantíssima para fazer esse barco caminhar. Então, para esse barco cruzar esse mar revolto, não adianta um remar, não adianta o médico remar e o paciente não acreditar. Também não adianta o paciente acreditar e ele não usar dos melhores recursos tecnológicos para fazer esse barco caminhar. E não adianta essas duas coisas sem a família para dar todo o estofo e o suporte para esse barco. Então, esse é um trabalho de time, onde paciente, médico, equipe médica, não só os médicos, as enfermeiras, quer dizer, todo o aparato e a família são importantes para fazer a gente cruzar do ponto A para o ponto B. E como a Ana mencionou, a experiência que eu tenho dos meus pacientes, das minhas pacientes, é que esse processo todo é um processo de crescimento. As pessoas, quando passam por isso, olham para tudo de um jeito diferente, para um jeito melhor. Eu só vi até hoje meus pacientes melhorarem. Eu não vi nenhum paciente meu piorar depois dessa longa, às vezes tortuosa e espinhosa viagem. Ana, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão enfrentando uma situação parecida com a que você passou, seja com câncer ou seja com uma outra doença também, assim, terrível como essa? Eu acho que você, quando está numa situação como essa, tem que escolher um caminho, né? E a gente, ao longo desse caminhar, né, muitas coisas chegam, muitas informações, né? Mas você tem que acreditar em um caminho só, né? Além da tua fé e do apoio de todo mundo, você tem que acreditar num caminho só. Não adianta você ficar saindo desse mar revolto por outros barcos, né? Você tem que acreditar num barco, confiar, escolher o melhor para você, né? E acreditar mesmo, né? E seguir em frente com ele e contar com tudo isso aí que o doutor Fernando acabou de dizer. E eu não posso deixar de dizer que, além da minha equipe, além da minha família, né, além das pessoas que me acompanharam, eu tive a felicidade, né? Entre os meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? O Pedro, a Mariana e o Louro. E que eu não podia deixar de dizer que a alegria, a companhia, né, a força de toda a minha equipe e esse sorriso, né, infantil que eu tenho aqui do meu lado, me deram, obviamente, essa certeza de que eu ia cruzar esse mar aí, viu, doutor Fernando? Todo mundo me ajudou muito a remar, mas eu não troquei de barco em momento nenhum. Eu acho que é importante dizer isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam tão desesperadas, né,
na crença de que pode mudar e que, quem sabe, aquele outro caminho, aquele outro, porque informações chegam de todos os lados, né? Mas eu acho que é agradecer isso e seguir o caminho que você acredita, né? Se colocando, como dizia o Dr. Uzaide, a equipe toda, né? Você é guerreira, né? Você está numa guerra, você vai atravessar esse mar revolto aí, mas acredita naquele barco que você está andando, não se desvie desse caminho. E que você, guerreira, e o Louro continuem inspirando tanta gente, como a gente sabe que vocês inspiram pelo Brasil inteiro. É um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Uma alegria, Ana. Obrigada pelo convite, muito viu? obrigado, Ana. Olha, depois a gente quer fazer um negócio mais alegre, comer uma coisinha gostosa também, tá? Tem que vir aqui, né? Vem aqui, vem participar ao vivo aqui. Então, eu tá queria bom? muito chegar um dia para dançar com a Maria, que te ajuda na cozinha. Ela é uma ótima bailarina. Fernando, por favor, não, Dançar melhor não. Agora eu quero aproveitar e mandar um beijo nessa barriga linda de Mariana aí. Obrigada, ele agradece. Prometo que se você vier aqui eu faço uma comidinha bem legal que seu nenê vai adorar. Agora, para mim, pode fazer aquela costela, viu, Louro? Nossa, boa demais. Nem lembrando, Fernando. Então, Obrigada. Bom trabalho. Bom A dia, gente se doutor vê. Fernando. Abraço, Bom dia, gente. doutora. Beijo enorme pra Tchau, vocês. Fernando. Tchau. Obrigada. E a gente vai direto agora com a Sandra Nemberg, porque Papa tá chegando. Aparecida, Sandra. Oi, Mariana. Oi, Fernando. Bom Oi, dia Sandra. a todos. Exatamente. Olha só, ele está saindo do helicóptero da Força Aérea Brasileira, um Super Puma, que decolou às 9h48, lá de São José dos Campos, com destino a Aparecida, onde pousou há poucos instantes. Percorreu aí uma distância entre São José dos Campos e Aparecida de 78 quilômetros e aparece nesse momento, portanto, no heliponto do lado do Santuário Nacional. E como a gente vê, chove bastante por lá esta manhã. Uma chuva fina e faz muito frio. 8 graus em Aparecida. E o Papa, portanto, está saindo do helicóptero da Força Aérea Brasileira, já no Santuário de Aparecida. O Papa Francisco, que é o terceiro Papa a visitar a Basílica. Em 1980, João Paulo II foi o primeiro Papa. Em 2007, Papa Bento XVI, portanto, foi o segundo Papa a visitar a Basílica. E agora o Papa Francisco chega ao Santuário de Aparecida, cumprimentando autoridades. Ali sendo protegido, né, por um guarda-chuva nessa manhã gelada, essa chuva fina. Em 2007, na época, Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, ele também esteve em Aparecida, junto com o Papa Bento XVI. Ao lado direito do Papa Francisco, vemos o cardeal Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida, acompanhando, portanto, o Papa nessa visita à Basílica. Governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, com a primeira-dama ao lado. E o cardeal Raimundo Damasceno, além de arcebispo de Aparecida, também é o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Acompanha, portanto, Papa Francisco, que sobe no Papa Móvel. Já protegido pelo vidro de cima do Papa Móvel, mas só o vidro de cima, as laterais estão abertas. Papa Móvel, que leva a placa da Cidade-Estado do Vaticano, número 1. Papa Francisco embarcou no Papa Móvel.
no heliponto de Aparecida. E está a caminho do santuário. Ao chegar ao santuário, primeiro ele vai se dirigir à Capela dos Apóstolos, conhecida como Capela Reservada. O Papa Móvel começa a se movimentar. Papa Francisco, que já esteve, como eu disse, em Aparecida em 2007, acompanhando o Papa Bento XVI. Na época, ele foi o relator, ele presidiu a comissão de redação do documento final da 5ª Conferência de Aparecida. A 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe em Aparecida em 2007. E agora volta como Papa Francisco. E foi um pedido dele participar deste momento, celebrar essa missa em Aparecida. Ele que faz a primeira viagem internacional do seu papado para a 28ª Jornada Mundial da Juventude, que começou ontem. Levanta já para acenar os fiéis, cercado de seguranças. Mas esta vinda à Aparecida não estava prevista na Jornada Mundial da Juventude. É um evento que ele pediu para Dom Raimundo Damasceno. E, portanto, essa missa foi encaixada dentro da jornada. Hoje ele veio do Rio de Janeiro, logo cedo, e chega, portanto, agora às 10h25 da manhã dessa quarta-feira, 24 de julho, manhã chuvosa em Aparecida. Chega, portanto, ao santuário. E vamos então para a parte de fora da Basílica, onde está o repórter Rodrigo Bocardi. Rodrigo, como está a expectativa por aí para a chegada do Papa? Eu que pergunto para você, Sandra, dá para sentir aí essa ansiedade enorme que tem aqui? São essas pessoas que chegaram aqui há tanto tempo, ficaram mais de 2 dias na fila, à espera do Papa. Ele vai passar aqui, nós estamos bem à frente da Basílica, ele vai passar por aqui. Essas pessoas passaram a manhã inteira cantando, estão cantando até agora, hinos de acolhida, acolhendo o Papa e todo mundo cantando junto, numa coisa emocionante. Olha aí, o Papa já está no meio do povo, ele vai passar por aqui na frente da Basílica, caminhando em direção lá dentro, né, à capela, para se encontrar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas antes disso, um cumprimento a esses fiéis que estão aí, neste frio, como você disse, de 8 graus. Choveu bastante no começo da manhã. Olha, as pessoas gritam muito aqui. O carro para, mais uma criança sendo beijada. A chuva deu uma trégua, que foi o suficiente para que ele pudesse vir de São José dos Campos para cá de helicóptero, que manteve tudo no horário, o cronograma, né? Agora começa a chover um pouquinho mais, mas com esse tanto de fé que a gente vê aqui, parece que as pessoas nem sentem, Sandra. Será que São Pedro vai dar uma forcinha, Bocardi, para esse momento? Vai dar uma amenizada nesse frio, nessa chuva? O Papa acena, portanto, para os fiéis. E ele está a caminho da Capela dos Apóstolos. Lá ele fará uma veneração à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na Capela dos Apóstolos, a imagem de Nossa Senhora fica dentro de um vidro blindado, né? Ela pode ser exposta para o lado de fora, para o público, ou para o lado de dentro, para a capela, que é o que vai acontecer. Nesse momento ele beija uma criança que está com capa de chuva, protegida, com a cabecinha coberta desse frio. E o Papa Francisco sempre bem disposto, com um sorriso no rosto. Ontem teve um dia de descanso, depois da intensa jornada na segunda-feira, a viagem para o Brasil, a chegada cheia de compromissos. Ontem ele descansou na residência do Sumaré, residência oficial, apostólica. E hoje, logo cedo,
Por volta das 7h45 da manhã, ele deixou a residência do Sumaré, embarcou num carro, o carro que ele tem usado todos esses dias, um carro simples, de janelas abertas, saudou o público, foi para a base aérea do Galeão, lá embarcou rumo a São José dos Campos, pousou em São José dos Campos e a bordo de um Super Puma, helicóptero também da Força Aérea Brasileira, chegou a Aparecida. E no heliponto do santuário, logo, entrou no Papa Móvel. Papa Móvel que tem uma pintura diamante branco, uma cor exclusiva do Vaticano. E o público vai saudando o Papa e o Papa retribuindo esse afeto, esse calor humano. Mariana, Fernando, realmente é muito calor humano, porque o frio tá forte. Ô, Sandra, a gente está comentando aqui com a doutora Ana, 8 graus agora em Aparecida, chovendo, mas não tem gripe nem resfriado com tanta bênção, com tanta energia boa, né, doutora Ana? É exatamente isso, né, gente? Olha, duvido que alguém aí que passou a noite aí vai ficar gripado ou resfriado. A gente está falando isso, essa fé toda que de fato move, ela aumenta todas as nossas defesas, o sistema imunológico. A fé é importante, gente, não só para a doença, mas ela é importante também, eu acho, para a vida, porque ela realmente nos move no sentido muito positivo, de cultivar amigos e pessoas e atitudes positivas, né? Então isso é que é importante. E quando a gente vê assim tanta gente unida numa mesma energia, né, numa mesma fé, isso também faz diferença, quer dizer, se reunir num grupo e ter ali o símbolo, né, o Papa, chegar perto desse símbolo, ver isso de perto, sentir tudo isso de perto, também ajuda muito, doutor Maluf? Você sabe, a minha percepção pessoal é que sim, e agora existem estudos que também comprovam isso, onde pacientes em fases mais difíceis do tratamento foram divididos em 2 grupos. Um grupo que teve um grupo de orações direcionados para eles e um grupo que não tinha. E o bem-estar e a qualidade de vida, a sensação de melhora clínica foi melhor no grupo que tinha esse grupo de orações, ou essa oração direcionada para esse paciente em relação ao paciente que não tinha esse tipo de situação. Olha lá, um Papa se aproximando de várias... E essa cena se repetiu várias vezes no Brasil, né, Sandra? Fico imaginando a alegria dos pais, né? Pois é, nós estamos falando de saúde, né? O Papa Francisco, ele goza de uma ótima saúde, ele tem 76 anos, faz 77 anos em dezembro, mas a gente tem que lembrar também, né, que ele passou por uma grande cirurgia, parte do pulmão dele foi retirada por conta de uma doença respiratória quando ele era jovem, e certamente a fé pode tê-lo ajudado e muito, não, doutora Ana? Não tenho a menor dúvida, Sandra. Veja bem, ele aparenta, né, saúde, ele está esbanjando saúde. Então, se a gente for pensar que ele passou por essa cirurgia em que ele teve que retirar uma parte do pulmão, você já pensou nisso? E está aqui, olha, está andando, está indo para lá, para cá, beijando todo mundo. Sempre sorrindo. Sempre, né? Sorrindo, quer dizer, está feliz, tá. Isso é realmente tudo. É a fé que faz isso mesmo, né? E aos 76 anos, nós vemos o Papa Francisco, ele anda ereto, ele é um senhor, né, muito ágil, muito rápido, não só no pensamento, mas nos próprios atos, né? Sandra, e tem um elemento muito bom para a saúde também, ele a todo tempo tem um sorriso maravilhoso, né? Isso ajuda bastante, né, doutora Ana? Eu acho que isso faz parte desse carisma dele, né? A gente vê sinceridade, a gente vê alegria e a gente vê todas essas boas emoções que o movem. Então, eu tenho certeza que tudo isso é muito importante. Ele passa essa energia para todo mundo e recebe essa energia de volta, não é isso? Então é isso exatamente o que está acontecendo aí, olha, está todo mundo num momento mágico. Nós estávamos falando do calor humano. Mariana, Fernando, doutores, eu recebo aqui a informação que tivemos um novo recorde de temperatura mínima na capital paulista. A mínima chegou a 5,2 graus, foi a mínima mais baixa registrada desde 2000,
desde 18 de julho de 2000. Portanto, há 13 anos, a capital de São Paulo não via uma manhã tão fria. Repara que está todo mundo rindo, está todo mundo alegre. Na manhã mais fria há 13 anos, né? Rodrigo Bocardi, você está aí pertinho dessa emoção toda. Você está sentindo muito frio mesmo assim? Vocês estavam falando de energia aí, que energia é contagiante, é difícil não se envolver. Eu estou aqui olhando para a câmera e vendo que atrás dela as pessoas todas, o pessoal que trabalha com a gente, está correndo até ali atrás, bem pertinho, para tirar uma foto do Papa. É impossível você ficar parado, as pessoas não se contêm. E é um clima muito bom mesmo. Não tem o frio, não tem a chuva. É canto de esperança, de fé, de paz. Você vê as pessoas animadas, as pessoas alegres. E é impressionante como esse Papa consegue mesmo fazer com que as pessoas se sintam assim. Neste momento ele está passando bem aqui atrás das equipes de televisão que estão posicionadas. Vocês podem até ver na imagem aí, ó, o praticável. É uma ponte que liga um lado ao outro aqui das equipes de televisão. O pessoal, muita gente de TV passando por ali tirando foto porque as pessoas não se contêm. Acabou virando um espaço ali meio que para o pessoal que está trabalhando aqui. Porque esse é o caminho de trás, lateral da Basílica, que leva o Papa Móvel até lá dentro. Ele está quase chegando na Basílica, Sandra. Perfeito, Bocardi. Então, ele vai chegar à Basílica e vai se dirigir à capela reservada, como é conhecida, a Capela dos Apóstolos, onde vai venerar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mariana, Fernando. Muito bem, Sandra. Estamos acompanhando todos os movimentos do Papa em Aparecida, aqui no interior de São Paulo.